Bom dia, igreja. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre vocês, em nome dele, amém? Que ele fale conosco essa manhã, que ele nos ministre, que ele exceda a nossa expectativa. Quem veio aqui com expectativa hoje? Deixa eu ver aqui. Que ele possa transbordar a sua expectativa em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Se você veio desanimado, ele vai te animar, mas se você veio animado, ele vai te surpreender, ele vai transbordar o seu ânimo, ele vai além do que você imaginou que ele pudesse fazer ou ministrar hoje em sua vida. Você recebe isso em nome de Jesus? Amém. Quero fazer aqui uma reflexão com vocês, quero que você tenha atenção. Eu estava lendo aqui, no culto passado, não foi na pregação, foi na ministração final. Ao orar, ao ministrar, eu lembrei de alguns versículos, e talvez alguns não se recordem, mas eu ministrei falando sobre Timóteo, e foi muito bom a unção, e eu lembrei do versículo que Paulo dizia para Timóteo, que ele despertasse o dom de Deus que há nele, pela imposição das suas mãos, e eu senti uma unção muito gostosa, como se Deus estivesse despertando a igreja para alguns aspectos, para vozes proféticas, né? E esse tema não saiu da minha cabeça, e hoje de manhã ele voltou, eu comecei a ler o texto todo de 2 Timóteo, onde Paulo fala sobre isso, e eu me compadeci muito, porque eu vejo que é um texto profundo, porque é um momento difícil para Paulo. Paulo está indo na sua reta final do seu julgamento, ele está preso na sua terceira prisão, já está envelhecido, está com muitas preocupações, e uma das preocupações dele é Timóteo, é a igreja de Éfeso, que Timóteo passou a pastorear. Igreja essa que não devia ser fácil, porque quando você olha para Atos, você olha para os outros textos, você vê quantas lutas Paulo enfrentou em Éfeso, ao ponto de ser expulso da cidade por 30.000 pessoas no estádio, todo mundo queria linchar Paulo. Então você entende nisso o nível de oposição ao cristianismo que Éfeso enfrentava. E Timóteo era um presbítero, um jovem, com os textos todos, se você for compilar, não vou falar sobre isso hoje, senão íamos entrar na biografia de Timóteo, não é essa a minha intenção, mas você vê que Timóteo, ele era jovem, ele era enfermo, ele tinha doenças estomacais, fala o texto que ele tinha problemas de enfermidade, tinha uma saúde frágil, a ponto de Paulo aconselhar ele como tratar a sua saúde. Uma pessoa extremamente tímida, mas com um ministério equivalente a Paulo. Olha que contraste, porque Paulo tinha um temperamento do tamanho do seu ministério, e quando o seu ministério exige mais do que o seu temperamento tem para oferecer, é o caso de Timóteo. Paulo viu em Timóteo um estereotipo dele mesmo, tinha as duas nacionalidades, pai romano e mãe judia. Ele viu em Timóteo um potencial apóstolo Paulo no futuro, e apostou as suas fichas todas em Timóteo. E agora ele vê um tempo onde ele está vendo que está indo para a reta final, ele tem que criar uma solução, e ele volta a enviar uma carta de completa motivação para Timóteo, para que Timóteo saiba o que fazer dali para frente. E quando eu leio o capítulo 1 e o 2, em especial o capítulo 1, eu vejo preocupações intrínsecas, mas olhando de fora, nós temos que entender o seguinte, que quando você aconselha alguém, quando você é jovem, está feliz, quando você tem tempo de sobra, quando não há nenhuma ameaça para você costuma ser um pouco mais prolixo, sim ou não? Você fala de coisas relevantes e também coisas irrelevantes, coisas mais sérias e coisas mais fúteis, não é assim? Normal, não tem pressão, não tem pressa. Estou no bate-papo no almoço, eu falo de tudo, do que eu preciso falar e do que eu não preciso, sim ou não? É assim ou não é? Mas quando eu tenho pouco tempo, quando eu tenho uma ameaça e tenho que transmitir uma mensagem, o que eu faço? Eu sou obrigado a sintetizar. E eu vi nesse texto que pessoas maduras a nível espiritual, elas são capazes de sintetizar, de expurgar o que
é excesso, que é palha, e focar só naquilo que realmente interessa. Pensa assim, se eu tivesse só mais 10 minutos de vida, e tivesse que passar para alguém uma mensagem, o que eu ia sintetizar? O que eu ia colocar em tópicos para falar para alguém que é muito importante para mim, para perpetuar o que está sobre a minha vida? Você ia só disparar o quê? Tiro certeiro, sim ou não? Foi isso que Paulo fez. Paulo não sabia quando ia voltar a ver Timóteo, não sabia quando ou como iria morrer, e nem quanto tempo ele tinha. Então ele sintetiza e dispara tiros de sniper espiritual. Já viu o sniper espiritual? Paulo foi sniper espiritual aqui. Ele mirou a cabeça, mirou os pontos certos e deu o tiro certo. Porque ele sabia que se ele não desse esses tiros certos em Timóteo, não só Timóteo correria o risco de não cumprir o seu propósito, mas uma igreja toda em Éfeso correria riscos. Outro problema que existia na época, além das pressões da cidade, começou a nascer pessoas com doutrinas diferentes dentro da igreja. Subteologias começaram a nascer, relativizando a ressurreição. Então, Timóteo já não tinha mais que enfrentar só a oposição de quem não cria, ou daqueles que adoravam Artemises, que é uma variação de Diana, né? A deusa local, mas ele passou a ter um outro gigante, um outro adversário que nascia dentro da comunidade, nascia dentro da igreja, dando uma visão diferente, que não era a bíblica, que não era a do evangelho que os apóstolos pregaram em relação à ressurreição. E ali começa uma grande batalha. Então, se eu fosse dar um título para essa palavra, eu diria: os pilares de um bom pai. Porque um bom pai, ele constrói os pilares que os filhos vão se apoiar para construir os seus empreendimentos da vida futura. Um bom pai tem essa preocupação, mas temos bons pais e temos maus pais, como tudo na vida, não é? Eu quero dizer uma coisa: mesmo que teu pai terreno tenha falhado com você, o teu pai supremo, ele é infalível, e todo pilar que o teu pai terreno não construiu, ele tem construído na sua vida, para você não se abalar mais. E desse pilar bem profundo, pode sair construções maravilhosas e revolucionárias, que vai fazer a sua vida ser um instrumento para a glória de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas antes de entrar no texto, eu quero invocar um outro versículo, nada a ver, para equipararmos isso, para entender a grandeza disso aqui. Você vai comigo, por favor, lá em Mateus 7:11, e vamos ler um texto. Mateus 7, versículo 11. E fala o seguinte, esse texto também está registrado em Lucas, tá? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos. Ele fala de quem? Vós, os seres humanos, a humanidade. Quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem. O versículo anterior, o 9 e o 10, ele dá exemplos. Se o seu filho te pedir pão, você vai dar pedra? Se ele te pedir peixe, você vai dar serpente? Está dizendo, um pai, por mais que na nossa natureza humana somos maus, mesmo nós sendo maus, se um filho te pedir pão, você vai dar o quê? Pão. Se ele te pede peixe, você vai dar peixe. Aí ele fala o seguinte: então, quando você for me comparar com o ser humano, então aumenta a fasquia, porque se vocês são capazes de fazer o bem quando alguém te pede, imagina eu, o vosso Pai Celestial, eu posso superar aquilo que vocês pedem. Ele está dizendo o seguinte: aumenta a escala, aumenta a maneira como você me enxerga no mundo espiritual, nos céus. Eu posso ir muito além da maior bondade que você já presenciou de algum ser humano. Essa é a declaração que Jesus está fazendo aqui. Eu posso superar qualquer
qualquer boa ação que você algum dia já encontrou na terra. Por que eu invoquei aqui esse versículo? Porque quando a gente olha para a atitude de Paulo, patriarcal, preocupada, assertiva, como um sniper, acertando o alvo com os pontos certos, então eu tenho que pensar o seguinte: então, poxa, se um homem como Paulo, na sua natureza, mesmo sendo apóstolo, sabemos que ele é mau como eu sou mau. Ele mesmo fala um texto sobre isso. E tem uma atitude tão nobre. Imagina como é que o céu reage se eu tiver as mesmas atitudes. Como é que o céu reage, como é que Deus reage quando eu tenho as mesmas atitudes ou requisitos que Timóteo tinha. Porque não foi por acaso. Timóteo tinha o seu mérito. Timóteo tinha as suas atitudes que agradavam o coração de Paulo. Agora imagina o de Deus. Então, quando você pensar, poxa, se Paulo foi capaz de enxergar isso, imagina o que o céu não é capaz de enxergar. Se Paulo foi capaz de fazer isso, imagina o que o céu não é capaz de fazer pela minha vida. Então, amplifica o potencial, amém? Amplifica as possibilidades. Tudo que você vê na Bíblia como grande, amplifica mais ainda em você, porque Deus pode fazer 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes mais na sua vida, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Se alegra porque Ele é grande. Então sempre exponencie, sempre exponencie. Eu quero ler aqui alguns textos de forma corrida. Vamos abrir lá em 1 Timóteo, a partir do versículo... Não, desculpa, 2 Timóteo, a partir do versículo 1, onde Paulo redige. Me permita ler o texto todo. Eu amo ler a Bíblia, então vamos ler junto. Muitos de vocês não têm tido tempo de ler a Bíblia que eu sei. Eu te dou essa chance de você ler a Bíblia comigo. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Fala comigo assim: poder, amor e moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que seria ele mesmo, preso, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma,
me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Você pode aplaudir o Senhor pela palavra de Deus? É tão gostoso ler, né? Eu queria ler mais. Por mim, ficava lendo o culto todinho aqui. É muito bom ler. Eu li tudo, porque eu não vou conseguir abordar todos os versículos, tá? Eu só escolhi aqui alguns. Então, continue lendo em casa. Talvez você vai ser muito mais abençoado e muito mais ministrado do que você vai ser hoje pela palavra. Então, aqui você vê que alguns pontos, alguns tiros de sniper que eu mencionei, que Paulo dá. E uma lição que fica para mim é a lição do memorial. Porque Paulo, ele fala o seguinte: eu constantemente me lembrei de ti nas minhas orações e súplicas, das tuas lágrimas. Vamos comparar? Se Paulo, sendo mal, como nós somos, é capaz de lembrar das lágrimas de um discípulo constantemente em orações, imagina o céu. O céu não deixa cair na terra nenhuma lágrima que você derrama em nome de Jesus. Nenhuma lágrima. Então, quando eu exponencio essa revelação, eu vejo que lágrimas produzem memoriais. Quem pode dizer amém? Lágrimas visíveis ou invisíveis, elas produzem um memorial eterno. E Deus, ele não tem que orar, ele age a nosso favor. Paulo orava para que Deus agisse. Quando o seu memorial está diante do Senhor, existe uma ação contínua do céu, para que o clamor que Deus plantou em você possa ser respondido. E os recursos que te faltam para realizar os planos que Ele levantou para você, possam existir, e os próximos passos possam ser dados, para que o seu sucesso aconteça em nome de Jesus. É assim que funciona. Então, eu sempre exponencio, poxa, se Paulo lembrou das lágrimas de um discípulo, quanto mais Deus não lembrar das minhas próprias lágrimas. Quando eu lembro de lágrimas visíveis, e falo de não visíveis, porque eu lembro de situações onde as lágrimas não foram visíveis, e Deus não esqueceu. Podemos pegar como exemplo, o povo do Egito, o povo escravizado, 400 anos ali no Egito, fazendo tijolo, lama, palha, opressão, opressão, opressão. Deus sabia que aquilo não foi nenhum acidente. Deus já sabia, porque Ele falou para Abraão que a geração dele seria grandiosa, seria numerosa, como as areias do mar, as estrelas do céu, mas também disse que alguns anos depois eles seriam escravizados pelo Egito. E aquilo de fato aconteceu. E fala a Bíblia que uma frase assim chave: e ouviu o Senhor o gemido do seu povo e levantou um ajudador. Foi quando Moisés foi escolhido. Agora repara, o que é o gemido? É uma lágrima invisível, é uma tristeza interior, é algo que às vezes ninguém sabe, mas dentro eu estou chorando, eu estou agindo, mas estou chorando. São clamores da nossa alma. Então eu creio em um Deus que não apenas responde às nossas lágrimas, Ele faz gerar em nós momento de produzir lágrimas. Até nas lágrimas Ele se apresenta para poder agir. Ou seja, tem pessoas que possam pensar assim: Deus espera eu sofrer para responder, Ele espera eu chorar. Eu digo o contrário. Deus escolhe momentos para produzir lágrimas em nós. Aquilo que eu choro é aquilo que Ele me escolheu para poder gerar. Vou repetir, que eu acho que vocês não estão entendendo. Aquilo que me faz chorar é aquilo que Deus escolheu para eu poder gerar no mundo espiritual. A lágrima é um clamor de justiça ou contra a injustiça. É quando você enxerga a ausência. É quando eu digo, eu posso ver adiante e falo assim: poxa, está faltando isso, não devia ser assim. Deus te revelou algo errado, e a lágrima surge. Não é? Quando você olha a dor de um povo, você chora.
Deus te revelou, não devia ser assim. Faça alguma coisa. Te dá compaixão. Quantas vezes você vê que Jesus está passando, e está registrado na Bíblia, e fala, e encheu-se de compaixão do povo. E encheu-se de tristeza, ou Jesus chorou ao ver alguma situação. Ele vai e interage, ele intercede, ele se envolve com a situação. Assim foi com Jairo, por exemplo. Ele se compadeceu, ele chorou ao ver a morte do amigo, mesmo sabendo que tinha o poder para fazê-lo voltar a viver. Então, respeite as suas lágrimas. As suas lágrimas, elas não te fazem vítima, elas te fazem um escolhido. Vou dar mais uma chance para você, porque é muito bom entender que eu sou vítima quando eu choro. Quando eu entendo que eu sou escolhido porque eu choro, me traz o quê? Responsabilidade. Então eu prefiro ser vítima do que ser responsável. Mas é melhor ser responsável, porque Deus coloca na minha mão o poder de seguir o meu curso, de escolher quais vão ser os próximos passos. Então as tuas lágrimas não te fazem vítima, elas te fazem senhor do seu destino, elas te fazem senhor do seu propósito. Deus está dizendo o seguinte: ore em cima disso, depõe as tuas lágrimas no altar, porque cada uma delas vai ser como memorial diante da minha face, para eu te abençoar em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor, pode celebrar Ele. E quando eu vejo Paulo com esse carinho, com essa ação, eu tenho certeza de que com Deus é muito mais forte. Isso está no versículo 3 e 5 que nós lemos. Pode abrir aí, 2 Timóteo 3 e 5, onde ele repete ali, né? Deixa eu abrir aqui o meu texto, que eu mudei para Mateus. Acompanhe aí também comigo. 2 Timóteo 1. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti em minhas súplicas de dia e de noite. E recordando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que é em ti, a qual habitou primeiro a tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Toda ação nobre, toda ação justa, não se perde no mundo espiritual. Quero ouvir um amém. Toda ação nobre não se perde no mundo espiritual. Toda ação justa não se perde no mundo espiritual. Tem um versículo que eu não lembro, acho que está em Tiago, que fala: não vos canseis. Continua aí a frase: não vos canseis de fazer o bem. Não vos canseis de fazer o bem. E ainda bem que esse versículo existe, porque muitas vezes eu cansei de fazer bem. Eu cansei de ser o certo. Eu cansei de insistir com quem eu achava que não tinha que insistir mais. Eu cansei muitas vezes e continuo cansando. E graças a Deus que esse versículo aparece na minha frente. E me lembra: não cansa de fazer o bem. Não cansa de pregar o certo. Não cansa de pregar o evangelho. Não cansa. Por mais que não atraia algumas pessoas, não cansa. Aí vem outro versículo também que está em Timóteo: porque chegará o tempo onde não suportarão a sã doutrina, porque farão comichão nos seus ouvidos. Antes irão buscar mestres segundo as suas próprias fábulas ou paixões. E é o tempo de hoje. A palavra confrontativa, a palavra do evangelho, que não tem como não confrontar, ela incomoda alguns ouvidos, ela incomoda algumas pessoas. Eu falei com uma pessoa essa semana, que eu achei que ele era vítima de Deus, porque a forma como uma pessoa relata os seus problemas, as suas dificuldades, é como se ela não merecesse aquilo. E eu ouvi por 1 hora a pessoa, e ela me deu 1000 motivos para explicar os problemas que ele estava vivendo, mas o que ele só enxergava era:
eu não sei por que isso está me acontecendo. E envolvia muita coisa errada na vida dele. Com paciência, eu fui explicando que maldição sem causa não se cumpre. E fui dizendo, se nós merecemos alguma coisa, nós merecemos juízo. Não tem ninguém que é vítima nesse mundo. Não tem ninguém que é vítima nesse mundo aqui. Nós somos todos, se não fosse a graça de Jesus, condenados. Então essa maneira de ficar se vitimizando como se Deus estivesse falhando ou atrasado, é horrível. Não faz sentido. Mas por quê? Por causa do evangelho, de algumas pessoas que pregam segundo as concupisções da carne, que Paulo alertou. O evangelho que exorta contra o pecado, ele ficou problemático para algumas pessoas. Então, tudo isso. O primeiro tiro que ele dá aqui de sniper é: não desista de fazer o bem. Não pare de derramar suas lágrimas, porque toda ação nobre, ela perpetua diante do mundo espiritual. Quando você vê a Bíblia narrando os judeus de Bereia, né? Por isso que nasceu a expressão bereanos, né? O bereano é aquele que é mais rigoroso. O bereano é aquele que o pastor prega, ele vai ver se está na Bíblia o que o pastor pregou. E quando está em Atos, se narra a sinagoga em Bereia, fala o seguinte: e esses judeus de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque conferiam na Escritura tudo aquilo que nós anunciávamos a ele em relação ao Evangelho. Os de Tessalônica só expulsavam, apedrejavam, criavam problemas para Paulo, calúnias e falsas denúncias para dificultar a pregação de Paulo. Porém, os de Bereia deram a Paulo o benefício da dúvida, de, não, peraí, se você está dizendo que realmente Cristo é o Messias que fala os profetas, então vamos analisar no texto se a pregação dele tem coerência com a palavra de Deus. Então, revela um compromisso com a palavra, e não com o próprio ego, e não com a tradição, e não com o poder que eles tinham no local. Para eles era primordial analisar se a palavra realmente estava dizendo aquilo que os apóstolos estavam pregando. E fala, e esses de Bereia eram mais nobres do que aqueles de Tessalônica, porque avaliavam tudo o que era falado em relação à palavra de Deus. Então, quando você tem nobreza, você produz memorial. Então, um tiro que Paulo dá certo é esse tiro. Não esqueça. Lembre das suas lágrimas. Lembre de onde você saiu. Lembre das suas origens. Lembre que há uma avó, uma mãe que conheceu o teu Deus e se guardaram e anunciaram a você o Evangelho. Lembre do que eu anunciei a você. Construa os seus memoriais, porque o céu não esquece da tua nobreza e das tuas lágrimas, em nome de Jesus. Segundo ponto, quando você vê que Paulo destaca o perfil de Timóteo, ele se sente devedor de conselhos, ele dispara vários conselhos. Então vamos agora exponenciar. Se Paulo, que é mau, pode fazer isso, imagina Deus. O que Deus faz quando Ele identifica em mim um comportamento, uma sede, uma nobreza, uma pureza, uma intenção, não perfeição, porque Timóteo era pecador, como nós somos pecadores. Mas quando você produz isso no céu, o céu começa a criar maneiras, criar circunstâncias para que os conselhos, as revelações possam sair do mundo espiritual para a sua mente, para o seu coração. Quero ouvir um amém? Quero ouvir um amém mais forte? Esse é o segredo, é quando eu não só consigo impressionar o céu, mas quando eu consigo entender que o céu está se movimentando para que aquilo que eu não aprendi ou não sei possa chegar até mim. Então, Paulo se incomodou
e começou a levar conselhos. Então eu apontei 4 conselhos, 4 tiros, quatro forças motrizes que poderia tracionar Timóteo na sua caminhada. Então Paulo fala sobre despertar, fala sobre não se envergonhar, fala sobre conservar e sobre guardar. Ele fala sobre 4 coisas. Lembra? O princípio, Paulo está nos seus últimos dias, não sabe quanto tempo. Ele tem que selecionar, ele tem que sintetizar o que ele entende que é mais importante para um jovem ministro, para não falhar. E ele sintetiza em texto: desperta, não deixa dormir o que Deus plantou em você. Não se envergonhe de quem você é e daquilo que Deus te entregou. Conserva o modelo e guarde o depósito. Olha só, 4 tiros que, se forem bem dados, se forem recebidos, produzem sucesso e produzem vida. Abre lá o verso 6, onde ele fala, que eu li há pouco, né? Despertar. Por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Eu faço ideia, todo mundo que eu converso, que eu dou uma apertadinha, que eu dou uma confrontada, alguém lembra de alguma coisa no passado, algum episódio onde Deus falou profundamente, e aquilo foi se esquecendo e foi se desvanecendo ao longo dos anos. Essa pessoa que eu inclusive falei convosco agora há pouco, né, em relação a um exemplo, ela foi uma, depois de tanto conversar, apertar, e falar: realmente teve uma profeta lá atrás que falou sobre isso sobre mim. Eu falei: pois é, se não fosse esse tempo agora, eu seria lembrado da profeta, da profecia, da palavra que Deus tem para a sua vida? Não, realmente eu não iria lembrar. Eu falei: pois é, então eu estou aqui para te lembrar. Desperta a janela, cria um ambiente propício para que o que Deus falou pela boca de alguém possa começar a se cumprir. Igreja, tem muita gente com o dom dormindo, com palavras liberadas que não estão sendo veladas, aguardando o seu cumprimento. Não deixa o que Deus plantou em você ficar adormecido. Eu quero ouvir um amém em nome de Jesus. Não deixa. Tenha um compromisso com aquilo que Deus plantou em você. Aquilo que faz você derramar lágrimas pode estar revelando o teu ministério, inclusive. Então, desperta. Há uma voz profética dizendo: desperta, desperta, desperta a sede, desperta a vontade, desperta. Eu vou recebendo. Vou repetir essa frase. Tem coisas que eu vou despertando mediante o conhecimento que eu vou recebendo. O despertar do seu dom está condicionado ao conhecimento que Deus pode te entregar. Quando Paulo fala sobre despertar o dom, ele entrega conhecimento para Timóteo, para que ele possa despertar o dom. Sim ou não? Ele dá várias chaves depois da conclamação para o despertar. Então, não adianta você querer pedir dons para o Senhor se você não buscar o conhecimento, a razão, a valência do seu dom em alguma área. Dons são sinônimos de trabalho. Quero ouvir um amém. Dons quer dizer uma capacidade que eu vou atuar em algum exercício, em alguma função. Dom não é vaidade. Dom não é para você dizer: eu sou bom nisso ou naquilo. Dom é para se exercer em alguma função, ou ministerial, ou natural lá fora. Nós também adoramos a Deus também no nosso trabalho. Você não tem que ser só pastor para você poder glorificar a Deus. Quantas pessoas na Bíblia eram empresários, eram esposas de pessoas influentes e somaram de forma relevante com Jesus e o seu ministério? Muitas pessoas, muitos casos. Mas tinham dons, tinham habilidades que outros não tinham e somavam para o reino de Deus. Então, igreja, desperta. Se tem alguma coisa dormindo, não deixa dormir.
procure o conhecimento que vai despertar o seu dom, em nome de Jesus. No verso 8 ele diz: não se envergonhe, portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor Jesus, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Ou seja, não tenha vergonha de falar algo que o outro não concorda. Eu preguei aqui, acho que há 3 domingos, sobre as aprovações. Quem lembra? Sobre o perigo da aprovação. A aprovação, nós vivemos às vezes para ser aprovados. Quem recebeu o Evangelho não pode ter essa preocupação, porque a maioria não vai aprovar a sua pregação. Quero ouvir um aleluia, que é para celebrar mesmo, que já jogar tudo para o alto. Ninguém vai celebrar com a sua pregação. A maior parte, inclusive, vai se objetar, vai se opor, vai torcer o nariz, vai ter o comichão nos ouvidos, que Paulo disse para Timóteo em relação ao Evangelho. Mas não se envergonhe porque alguém não aceita. Isso já foi avisado que seria assim, não é novidade para nós. Por que estamos tão preocupados em ter a aprovação? É porque a vergonha existe. A vergonha de não ser aprovado, a vergonha de ser rejeitado. Então, nós temos que aprender a lidar com isso, e não ter vergonha daquilo que eu sei que é certo, mesmo que alguém não aceite ou rejeite a minha pregação. Quero ouvir um amém. Então, não se envergonhe. Tudo que Deus te falou, por mais que não haja aprovação, avance, porque o que importa é se o céu me aprova. Quando o céu me aprova, o memorial existe, e é um memorial para a justiça, e não para a condenação. Então é poderoso isso aqui. Quando você pensa assim, por que eu não evangelizo mais? Porque eu tenho medo de quando eu evangelizar, a pessoa não aceitar, ou não receber, ou não entender, ou me rejeitar. Mas por que você tem medo? Porque vai ser assim, a chance de rejeição é muito maior do que a de aprovação, exceto se o Espírito Santo agir, e ele age. Aí nós nos surpreendemos, porque ele convence o ser humano do pecado, do juízo e da justiça. Então, muitas pessoas que têm o dom de evangelismo, de pregação, por vezes não prega porque está envergonhado. Tem vergonha. Ache a forma certa, mas encontre uma maneira e anuncie o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, não o seu Evangelho, não uma frase qualquer de efeito, não. O Evangelho da salvação, de amor. Aquele que mostra que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna a todo aquele que crê, em nome de Jesus. No versículo 13, ele fala sobre conserva o Evangelho e o modelo. Fala assim, Evangelho e modelo. Olha que interessante, ele fala, não é só o que você aprendeu, é a maneira como você aprendeu. Olha lá, versículo, falei qual? 13, né? 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Olha para cá, o Evangelho não é de qualquer jeito, ele tem um modelo, ele tem um parâmetro, ele tem uma solenidade especial para se anunciar uma palavra tão especial. Não é de qualquer maneira. Então, nós temos que entender que há um modelo nobre. E ele estava dizendo aqui para Timóteo, não ceda aos modelos que estão nascendo no seu meio, que está atrapalhando a igreja crescer. Enfrenta essas pessoas com a pregação do Evangelho. Tinha uma função muito difícil, Timóteo, que eu não vos disse aqui, que era de ouvir os mais velhos e validar se a pregação deles estava em coerência com o Evangelho de Cristo. Ele sendo mais novo, ele tinha que chegar até os presbíteros e ouvir e validar e confrontar muitas vezes se havia alguma incoerência entre o que era pregado
e o evangelho que ele tinha recebido. Então, repara, isso mostra o perfil zeloso que Timóteo tinha, idêntico ao perfil de Paulo. Um zelo não só pelo que ele ia falar, mas a forma que ele iria anunciar, a forma que ele ia ensinar. Por isso que ele fala sobre depósito, né? Quando você fala aqui em depósito, o 14, fala, guarda o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Qualquer pessoa, se ler rápido esse versículo aqui, entenderá que o depósito é do Espírito Santo. Mas não pode ser, porque ele fala, guarda o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo. Então, peraí, então, que depósito que é esse e o que está dentro do depósito? Aqui está o segredo. Que depósito é esse e o que está dentro desse depósito? Paulo usa a frase 2 vezes, fala que ele tem um depósito, que está guardando esse depósito, e fala para Timóteo, guarda esse depósito. Que depósito que é esse? E o que está dentro desse depósito? Que eu careço, que o Espírito Santo me ajude a guardar. Primeiro passo aqui, depósito é uma palavra muito usada na época para algo que me foi confiado, que foi guardado por mim. Então, o zelo por algo que me foi confiado era muito importante. A minha vida tinha que defender o que me foi confiado. Então ele fala, guarda o depósito, guarda o que está dentro do depósito, que é o quê? Que é a revelação, que é o evangelho, que é a palavra do Deus vivo. Não perca as revelações, não perca os entendimentos que eu te entreguei, que o céu te entregou. Guarda um bom depósito, porque essas revelações é o penhor do teu futuro, é o penhor do teu sucesso. Por quê? Porque é o entendimento que garante que o meu dom frutifique. Então ele dispara vários conselhos que Paulo sabe que seria fundamental para ele ir até o final na sua carreira, em nome de Jesus. Fala comigo assim, autoridade é igual a permissão. Não nos falta dom, não nos falta vontade. O que nos falta em algumas áreas chama-se autoridade. Não tem como não repetir isso. Porque se você está aqui hoje, é porque você realmente quer, ponto 1, louvar a Deus e cultuar ao Senhor. Mas ponto 2, você quer chegar num lugar que você sente que falta chegar, sim ou não? Sim ou não, igreja? Vamos aqui abrir o coração. Falta um pouco mais, falta mais um passo, falta mais uma conquista. Não falta vontade, não falta a vontade de Deus, não falta dons, falta o quê? Autoridade, permissão. E a permissão, ela nasce da revelação. O entendimento da revelação garante o meu sucesso futuro. Agora repara a minha frase, vou repetir. O entendimento dá o quê? Revelação. Fala comigo, entendimento da revelação. Porque também não falta revelação. Sim ou não? Deus o tempo todo nos dá revelação. Eu leio a Bíblia, eu tenho revelação. O pastor prega, eu tenho revelação. Eu oro sozinho em casa, eu tenho revelação, sim ou não? Deus está sempre nos revelando. O que falta? É o entendimento sobre a revelação. Quando eu entendo o que Deus me revelou de forma prática, é como se fosse um quebra-cabeça que se junta e você enxerga os próximos passos com clareza. Com clareza. É como se algo que fosse muito confuso. Sabe quando você olha para o futuro e vê aquela névoa? Você sabe que tem que ir, sabe que é grande, mas não sabe o passo que você pode dar? Quem que já viu isso aqui? Ninguém? Só eu? Você sabe que tem algo grande, sabe que é poderoso,
olha para frente, mas não sabe o passo que você pode dar. Por quê? Tem revelação, mas não tem o quê? Entendimento da revelação. Quando você entende o que Deus revelou, é como se fosse Matrix, naqueles filmes de ficção. É como se o caminho faz assim, ó. Você passa a enxergar as metas, a estratégia, as vírgulas. Você vê tudo assim, pau, pau, pau. Aí você fala, nossa, é tão fácil. Sempre foi fácil assim, sempre foi fácil assim. Lembra que eu falei lá um tempo atrás, o exemplo de Agar? Pessoas que oraram a Deus e tinham a solução do seu lado. Agar orou a Deus, o filho ia morrer. Ela ia morrer de sede. No deserto, abandonados os dois. E Deus abre os olhos de Agar, após a oração, após falar com o menino. E ela abre os olhos e vê um poço ao lado dela. A palavra de Deus fez sentido e ela passou a enxergar o que estava ao lado, que ela não estava enxergando antes. Então nós temos que buscar compreendimento, compreensão daquilo que Deus fala conosco. Então guardar o bom depósito é isso, é entender no depósito de revelações. Olha para cá. Todos nós temos um depósito de revelação, de promessas, sim ou não? De pregações que nós ouvimos. Guarda o bom depósito. Mas olha para esse depósito e começa a buscar a compreensão de cada revelação. Porque quando vier a compreensão, vai descortinar o caminho, o passo, a meta. Você vai poder entender com clareza quais são os passos que você tem que dar. A palavra de Deus revelada, ela vale mais do que o óleo derramado. Eu vou finalizar aqui. Vou repetir. A palavra de Deus revelada, ela vale mais do que o óleo derramado. Tem pessoas na Bíblia que teve óleo derramado, mas teve parcialmente a palavra revelada. É o caso de Saul. Saul teve um ritual lindíssimo. Ele inaugurou forte o seu ministério. Com unção, com poder, ele venceu guerras. Uma unção maravilhosa. Cara forte, alto, bonito. Mas chegou um tempo que ele parou de entender o que Deus estava revelando, ou entendeu parcialmente, até o dia que Deus deu para ele, claro, uma direção, através do profeta. Ele não esperou o profeta. Ele usou a sua própria percepção do que seria aquela palavra, e ofereceu a Deus sacrifícios antes que chegasse o profeta. Então, a unção de Saul não foi suficiente, porque ele não tinha percepção plena do que Deus tinha para ele revelado. Agora, tem casos mais poderosos, de pessoas que Deus não derramou óleo, não tocou, não houve ritual, mas uma palavra foi liberada, e foi mais poderoso do que um óleo derramado. Um exemplo que você vai lembrar, Azael. Quando Elias, ele é despromovido, e fala assim, unja Eliseu, né, em seu lugar, e Jeú, profeta em Judá, e Azael, rei da Síria. Olha só, que poderoso. Você vê que na Bíblia, Eliseu não unge. Como é que Eliseu unge? Ele põe a capa dele em Eliseu. Entenda, o mundo profético não é como o mundo natural. Quando você passa a sua capa, você passa o dom, mas passa as tarefas também. Quero ouvir um amém. Quando Eliseu passa a capa, quando Elias passa a capa para Eliseu, ele passa os dons, passa a unção, mas passa a tarefa de ir até Jeú e ungir, e ir até Azael, que é o inimigo de Israel, ungir ele, rei da Síria, no lugar do anterior. Só que só para resumir aqui, para a gente poder correr, quando Eliseu chega diante de Azael, ele não podia ungir, porque se ele ungisse publicamente Azael, o rei ia descobrir, ia executar Azael. Então ele libera a palavra para Azael: Deus te dá o trono, Deus te libera a unção, um tempo de governo para a Síria. Primeiro ele chora, porque ele vê Azael
vencendo Israel lá na frente. É muito forte isso. Ele vê Hazael, rei, ele tem que ungir rei, o cara que vai vencer e vai humilhar Israel anos depois. Ele vê isso e chora. Aí ele fala: Deus está te ungindo rei. Só que não pode tocar. Essa palavra foi tão forte, porque eu creio que já havia um burburinho, uma revolta ali dentro. Porque quando ele chega até os seus soldados, eles falam: o que esse louco queria com você? Aí ele fala: ele disse que eu serei rei no lugar de fulano. Na hora, eles mudam a postura, se ajoelham, pegam um manto e o coroa e o unge rei sobre a Síria. Então, é um exemplo de que a revelação, quando ela vem clara, ela é mais poderosa do que os rituais. Quero ouvir um amém. Então, se foca em olhar para o bom depósito e entender a revelação que Deus tem te entregado todos os dias. Para Josué ele disse: medite no quê? Fala assim, lei. Fala assim, lei. Fala revelações. Medite nas revelações, dia e noite. Como quem diz, isso vai garantir o seu sucesso. Outro exemplo muito poderoso, Isaías, ele profetiza antes do rei Ciro tomar posse do reinado. Não sei se você sabe, mas o rei Ciro é um rei que um rei que libertou Israel para poder construir um novo templo, depois do império babilônico. Não era judeu, não era ungido, não era nem crente. Isaías, uns 100 e tal anos antes desse cara ser rei, já tinha dito que ele iria ser o libertador de Israel, alguém de fora, alguém que não era do seio judaico, ia levantar para libertar o povo da Babilônia. E isso está em Isaías 41, 1 e 5, depois você pode ler. O que acontece? Anos depois, Ciro começa a folhear as leis judaicas, e ele identifica, na revelação, ele identifica Isaías falando dele mesmo. Isso aqui é tão forte que eu até separei aqui para você poder ler. Nós estamos terminando, tá? Flávio Joséfos, quem sabe quem foi Flávio Joséfos? Flávio Joséfos, deixa eu ver aqui. Ninguém sabe? Flávio Joséfos foi um historiador judeu, não cristão, que registrou várias coisas importantes para Roma. Tá? Ele era alguém pago por Roma para compilar registros. E ele relata uma história que não está na Bíblia, que fala sobre Ciro e sobre como ele reagiu à palavra de Deus. Ele fala o seguinte, isso está em Antiguidades Judaicas, é o texto que ele escreveu. É antiguíssimo esse texto aqui. Isto foi conhecido por Ciro por meio da leitura do livro de Isaías. Repara, isso aqui é extra Bíblia, isso aqui é um documento histórico, arqueológico, tá? Que havia deixado suas profecias 210 anos antes. Pois este profeta disse que Deus lhe falara assim em segredo: é minha vontade que Ciro, a quem fiz rei de muitas e grandes nações, envie meu povo de volta à sua terra e edifique meu templo. Isaías predisse essas coisas 140 anos antes de o templo ser destruído. Quando Ciro leu isso, admirou o poder divino, e um desejo e uma ambição o tomaram para cumprir o que estava escrito. Ou seja, sem unção, sem ritual, houve uma compreensão de que ele era a pessoa que Isaías escreveu lá atrás, que lá na frente ele seria o escolhido. E essa unção deu para ele uma clareza do que fazer, como fazer, e o poder para poder fazer. Entende isso? Então eu quero que você entenda que Deus tem para você a autoridade, mas é preciso revelação, entendimento do que Deus tem te revelado. Eu quero hoje ungir você, fique em pé onde você está. Eu quero hoje ungir você, quero orar com você, quero orar junto de você, para você entender que Deus quer te dar permissão. A permissão, ela vem pela revelação.
Por mais que a gente ame ungir você, ame orar, e vamos sempre orar, vamos sempre ativar profeticamente a igreja, nós não vamos parar de fazer isso. Mas, se não houver uma compreensão, uma revelação do que Deus tem para a sua vida, não vai haver permissão. O que falta para nós é a permissão para prosperar, para avançar e para ser bem-sucedido. Então eu quero te levar hoje a orar, pedindo ao Senhor, Deus, me dá o entendimento, me dá a revelação, me dá a autoridade em nome de Jesus. Todos nós aqui temos sonhos, temos desafios, temos gigantes. Eu não sei como é que Davi, por exemplo, teve a revelação de que ele iria vencer Golias com algumas pedrinhas, eu não sei. Eu sei que ele sabia no seu íntimo que havia um propósito muito maior, e que para ele ser rei, ele não podia morrer ali, ele não podia parar naquele dia, por mais que ele fosse frágil, ou não coubesse na armadura de um guerreiro, porque era menor, não era tão forte, ou tão alto como Saul, mas havia uma promessa de que um dia ele ia chegar naquele trono. Então como é que eu vou chegar no trono e morrer diante de um gigante? Então não há coerência. Então, quando eu vejo que a minha luta não é incoerente com o meu final, com o meu propósito, eu tenho confiança de que eu vou para frente e vou vencer. Não importa se são 5 pedras, se são 3 pedras, se é uma pedra só, até porque foi só uma que ele usou, foi ou não foi? Ele pegou 5, mas só uma foi suficiente. Na nossa segurança a gente pega 5, mas Deus usa só uma. Amém? Então, o propósito final de Davi, eu creio que na mente dele foi o penhor de que não tem como eu morrer hoje, porque como é que eu vou morrer agora e ser rei? Então, se eu vou ser rei, eu não vou morrer. Se eu fui escalado para enfrentar, é porque é a minha hora. Olha como é que o entendimento mostra a estratégia. O entendimento é fundamental, meu amigo. Se você quer realmente mudar a sua vida, gaste tempo com Deus em entender os caminhos dele para você. Mas é entender mesmo, é pegar a Bíblia, é orar, é jejuar, é entender com clareza, porque você vai ter uma vida emocionante daí para frente. Você vai ver tantos caminhos que podem ser percorridos. Você vai começar a ter estratégias, ideias, criatividade assim ao extremo, para enxergar coisas que ninguém enxerga, caminhos que ninguém nunca enxergou. Nunca ninguém na época tentou vencer um gigante, quanto mais sem armadura. Loucura para a maioria. Mas Davi entendeu que a armadura ia atrapalhar ele a ter equilíbrio, movimento, para mexer com a funda que não era arma de guerra. Olha que interessante. A funda era algo que ele usava no seu dia a dia para pastorear, para ser pastor de ovelhas, para espantar os animais das ovelhas. E ele vai e abdica da armadura que era imponente, que tradicionalmente era o que o mundo oferecia. Olha para cá, é pena que eu não tenho mais tempo. Sai da armadura antiga, saia da armadura que o mundo está pondo em você. Se revista da revelação que Deus te deu e das habilidades que só você tem. A armadura antiga é para quem não tem a sua habilidade. O que Deus te deu não carece do modelo antigo. Quero ouvir um aleluia. O que Deus te deu é seu, e se você não abrir mão da antiga armadura, não vai se realizar. Davi sacou isso. Opa, se eu usar a armadura, eu não consigo rodar a funda, eu vou abrir mão da armadura, porque a funda vai ser a ferramenta que vai me ajudar a matar um gigante, que no corpo a corpo não dá. No corpo a corpo não tem como ganhar de Golias. Mas eu sou bom aonde? Eu sou bom na funda. Eu mantenho distância, eu tenho uma boa mira e pego 5 pedras. Se errar uma, eu tenho mais 5 tiros e corro até pegar ele. E acertou.
Então, isso é poderoso, porque o novo modelo pode vir a ser a salvação futura. Se você, depois te desafio a ler, que eu não tenho tempo de explicar, mas se você for ler a Bíblia sobre os guerreiros de Davi, quando Davi é rei, a funda, que não era arma, passou a ser arma no exército. Quem sabia disso aqui? A funda passou a ser uma arma igual a espada no exército. Todo mundo tinha uma funda. E fala a Bíblia que os seus guerreiros acertavam em um fio de cabelo com a funda. Ou seja, eles ficaram melhores que Davi no novo modelo que ele lançou para derrubar gigantes. Num fio de cabelo. Davi teve um testão. Gigante, imagina. O cara era grande, cabeção assim. Um outdoor para acertar. Os seus guerreiros com a funda, um fio de cabelo, à distância eles acertavam. Não tenha medo de lançar novos modelos. Se concentre no novo entendimento. Mas isso nasce na intimidade. Então eu quero te dar aqui um tempo agora, um minutinho, para você poder orar ao Senhor, falar com Deus, e que Ele ministre em você